Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer o review para vocês de Arrows, Williams e Zack Speed, toda a pré-temporada desses times. No vídeo que vem eu vou trazer para vocês as restantes, Lola, Minardi e Brabham. Sim, a gente vai fechar com chave de ouro. Eu encontrei um materialzinho da Brabham, não é tão longo, mas tem informações importantes e a gente vai entender por que a Brabham sumiu na pré-temporada, ok? Vocês vão entender tudo, agora sim, tudo me faz bastante sentido. Mas vamos lá. A matéria começa dizendo que os mecânicos estavam ocupados fazendo os últimos toques ali, né, os toques finais no carro. Dave Woz, o engenheiro, passava ao redor do carro nervoso e Thierry Boutsen estava muito ansioso atrás do volante do Arrows A8 BMW. Arrows esse que foi apresentado em foto oficial, aí uma foto bem bonita na neve. Porém, é importante deixar claro, né, que essa apresentação inusitada aí na neve, na verdade não foi uma apresentação, né? A Arrows foi para testar o seu modelo A8 em Paul Ricard, lembrando que a Arrows não foi para o Rio de Janeiro na primeira semana dos testes de pneus e, né, extremamente frio e chovendo muito também na França nessa época, e estava nevando e o carro foi fotografado na neve, ok? Não foi intenção deles fazer isso daí não, mas acabou sendo uma apresentação bem diferente. 85 teve algumas apresentações diferentes, né? A Toleman, por exemplo, foi apresentada numa casa noturna da Virgin, sim, aquela mesma Virgin da Brown GP, do Richard Branson, do Nick Powell, enfim, a mesma Virgin, o conglomerado de empresas ali. O Thierry Boutsen diz para Grand Prix International que eles estavam meio atrasados no cronograma porque o carro não pôde ser testado na Inglaterra porque o clima estava muito variável, muito ruim, e eles foram para a França por causa disso, e na França o clima também não ajudava muito, porém, segundo o Boutsen, estava melhor do que na Inglaterra. O Boutsen diz que era muito importante eles testarem e acharem logo as fraquezas do carro, né? Ele chama de weak points, né? Os weak points do carro, os pontos fracos do modelo, do projeto, para conseguir corrigir isso tudo antes, né, GP do Brasil em abril. E aí ele diz o seguinte: é certo que nós teremos um ano melhor do que 1984, nós estaremos mais competitivos, ele diz. Ele garante também que a Arrows ia levar 2 chassis A8 totalmente novos em Jacarepaguá, ok? Ele ia ter 2 chassis novinhos para trabalhar. A Arrows no ano anterior começou a temporada com motores Cosworth, né? Vocês sabem disso, e eles tiveram muitos problemas de suplementação com a BMW até o meio do ano, né? Até a fase da América do Norte. Eu já contei isso para vocês, porque a BMW estava com deficiências na produção de aço, assim como a Toleman. Então ela estava tendo muitas dificuldades e obviamente a preferência era para a Brabham. Outra dificuldade, aí a gente vai mudar de revista, outra dificuldade que a Arrows tinha é que, segundo a revista Auto Sport, na matéria da mesma época, né, do lançamento do carro da Arrows, dá conta de que a Arrows não utilizava turbinas do mesmo tamanho da Brabham. Então eles trabalhavam com uma potência muito menor por vários motivos, né? Desde não ter espaço para colocar dentro do carro, e não é espaço para colocar a turbina. O espaço que eles não tinham era para aumentar os intercoolers, aumentar radiador de óleo. Então eles preferiram manter a potência mais baixa, ok? Outra questão também é que a Arrows teve problemas estruturais no carro o ano inteiro. Problemas de resistência de chassi à torção, ok? A carga absurda que é imposta por um motor turboalimentado de quase 1000 cavalos, então eles tinham que trabalhar com a potência menor. O Dave Woz, né, o engenheiro, desenhista da Arrows, era meio contra a fibra de carbono, segundo a Autosport. Ele tentava todo tipo de material, ele achava que a fibra de carbono não era o material que ia emplacar na Fórmula 1. Na opinião dele, eles tinham que continuar estudando para encontrar outros materiais, e ele diz isso mais uma vez a Autosport, né, que dessa vez ele ia utilizar
porém, né, que o que ele pudesse não fazer, ele não ia fazer, né, enfim. Aí voltando para a GPI dá conta de que a Arrows teve um aumento grande de investimento, de budget, e isso eu posso dizer para vocês claramente, porque patrocínios, por exemplo, da Toleman foram parar na Arrows, como a Plus, por exemplo, foi parar na Arrows. Os patrocínios da Toleman, na verdade, eles foram explodidos em vários outros times, né? Por exemplo, a Sergio Tacchini, que era um patrocínio de carro da Toleman, né? Ele ficava na asa traseira, né? Na primeira asa traseira da Toleman ali, ele foi parar no peito do Derek Warwick, por exemplo, né? A Candy foi parar na Ligier, enfim, os patrocínios da Toleman foram todos explodidos, né, em outras equipes. Mas enfim, o budget da Arrows aumentou e isso deu a eles, né, mais tempo de túnel de vento, mais investimento em tecnologia. Eles tinham muita convicção de que eles iam ter um carro melhor. Os turbos foram aumentados em tamanho, né, em relação ao ano anterior, porque eles tinham agora uma configuração inclusive bem parecida com a da Toleman. Os sidepods até da Arrows, na minha opinião, ficaram bem parecidos com os da Toleman, porque eles receberam o mesmo intercooler da Bear, né, e os radiadores da Unipart ficou bem parecido com o carro da Toleman. Então acabou que as dimensões do sidepod ficaram parecidas porque os componentes internos estavam parecidos também. O Oz diz ao Ian Phillips da Autosport que eles não fecharam o coverage da traseira do carro porque eles fizeram estudos em túnel de vento na Imperial College, na Inglaterra, e eles descobriram que se eles fechassem toda a carenagem do carro, eles iam perder em refrigeração muito e, consequentemente, eles iam ter que reduzir a potência, né? Ou seja, entre ter potência e ter a traseira Coca-Cola, eles preferiram, né, preparar o carro 100% para ter a potência. O Oz ainda diz que, né, na hora de botar na balança ali, eles perderam muito pouco. As suspensões do A8, assim como em vários times que vocês viram, elas foram trocadas do sistema pull rod para o push rod, né? E segundo o Oz, essa troca foi feita porque eles iam ter mais opções de mudança de geometria em relação ao ano anterior, ou seja, eles iam ter mais liberdade de setup e também o curso da suspensão ia crescer, né? Eles iam ter uma suspensão com mais curso de trabalho. Uma coisa que impressionou muito a Autosport, a mim também, na hora que eu bati o olho, foi a barra estabilizadora traseira em cima da caixa de câmbio, né? Bem pequenininha, fazendo um esquema muito parecido com o que a gente viu na McLaren em 1988, né? Bem bacana a barra estabilizadora, que a Autosport chama ali, né, de barra estabilizadora integral, né, ligada ali ao conjunto mola amortecedor dos dois lados ali, vocês podem ver, né? Ela faz meio que um formato de U aberto. Outra informação interessante é que o David Oz dá conta de que o carro perdia 30% da sua rigidez estrutural quando eles colocavam um motor BMW, né, ao invés de trabalhar com o Cosworth. Outra coisa interessante também é que o modelo A8, como ele foi feito em compósito de fibra de carbono, ele ganhou 70% de rigidez estrutural. E para finalizar, o carro ganhou 10 centímetros de entre-eixos. Era uma necessidade da Arrows para que o carro fosse melhor em pistas de alta velocidade. Segundo Pierre Van Vliet, que é o jornalista que faz essa entrevista aí com o pessoal da Arrows, o Schumann, que era engenheiro da BMW nessa época, ele trabalhava para a fábrica, ou seja, ele fazia consultoria de motores para o time, né? O Schumann diz que agora com os turbos da Brabham a Arrows ia conseguir 100 cavalos de potência a mais do que na temporada anterior. Os testes do Butsan foram tão bons que o carro a 10.400 RPM na reta de Porricá, o carro conseguia gerar 25 km por hora a mais do que, né, com a configuração anterior.
e sem chegar, né, ao máximo de RPM do motor. Eles não estavam forçando muito. Não estavam forçando muito porque a Arrows teve problemas também durante esses testes. O principal problema foi o problema de embreagem, né? A caixa de marchas Hewland não estava se adaptando muito bem a essa nova potência aí disponível. Outra questão também é que a Arrows passou a ter extrator com o escapamento soprado, igual vários times dessa temporada aí. E na semana seguinte a desse teste, onde o carro foi revelado, eles iam para Donington antes ainda de ir para o Brasil para testar discos de freio de carbono que eles ainda não tinham ali em Paul Ricard. Essa era a programação da Arrows até chegar ao Brasil em 1985. Bom, pessoal, então vamos aí para Williams conforme o pedido de vocês aí no vídeo passado. A matéria é do Jeff Hutchinson. Primeira notícia interessante é que houve um acordo entre Keck Rosberg e Frank Williams, acordo esse traçado em Estoril no final de 1984. Esse acordo consistia em dar férias ao piloto de maneira integral, ou seja, o Frank não ia pedir ao Keck para entrar no carro até os testes no Brasil. Aqui no Brasil, a Williams trouxe o carro de 84, o carro de 85 e nesse carro de 85 as duas combinações de alimentação do turbo, como eu mostrei para vocês no vídeo passado, com a entrada pela lateral e com a entrada pelo, né, pitot, periscope, enfim, vocês chamem como vocês quiserem, né, que é aquela entrada por cima do sidepod. Outra questão interessante é que a Williams trouxe freios de carbono duplos na dianteira, é isso mesmo. 2 discos de carbono com bastante espaço entre eles para evitar o efeito, né, Brabham da década de 70, conforme eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores. Outra inovação interessante da Williams foi trazer amortecedores a gás reguláveis da Fórmula Indy, é isso mesmo. A ideia da Williams era que os pilotos regulassem os amortecedores durante a prova, na situação de carro cheio para o início da prova e na situação de carro vazio para o final da prova, ok? Eles iam conseguir resolver problemas de oversteer, understeer, não somente usando as barras estabilizadoras. Eles iam conseguir também fazer a regulagem de amortecedores dentro do carro. Todo esse sistema ia ser comprado da equipe Penske de Fórmula Indy. O Keck deu entrevistas e disse que quebraria a pole position de 84 com facilidade se andasse, né, com equipamento no limite, e que estava ansioso para a estreia do FW10 em abril. O carro ia ser o primeiro modelo da Williams totalmente construído em fibra de carbono, inclusive o casulo da caixa de câmbio ia ser construído pela Williams, e o Frank Derne era o responsável pela construção desse casulo da caixa de câmbio. Casulo esse que foi testado exaustivamente em túnel de vento, e a relação deste com a traseira Coke-Shape, a traseira Coca-Cola. Era um trabalho grande ali da Williams de fazer os difusores soprados e fazer também a traseira McLaren, né? Tudo isso eles conseguiram desenvolver para a temporada de 85. A programação era que o carro fosse inicialmente testado em Brands Hatch e depois levado, né, para o Rio de Janeiro, como vocês já viram aí no vídeo. As revistas que trazem a temporada da Williams são a Grand Prix International número 91 e a Auto Sport de 28 de março de 1985. Infelizmente a matéria da Auto Sport não tem o jornalista que assina a matéria, ok? Bom, pessoal, e vamos aí para as novatas e vamos começar com a Zack Speed. E aí o título da matéria diz o seguinte: muitos têm dito que a Fórmula 1 tem se tornado nada mais do que um exclusivo local de caça para as montadoras. É uma grata surpresa de ver que a Zack Speed considera se juntar a essa festa. Isso tem mudado a visão das coisas de maneira forte, mas apesar de tudo, há um método em toda essa loucura. É interessante ver, pessoal, que já nos anos 80 a imprensa se preocupava com a invasão das montadoras na Fórmula 1. Bom, e vamos falar aí da Zack Speed então. A matéria dá conta de que numa manhã muito chuvosa e fria em Paul Ricard, no meio ali de uma pista que estava totalmente inativa, deserta praticamente, né? Você não conseguia ouvir nada. O jornalista dá conta de que dava para ouvir o vento de
tão silêncio que fazia, né, em Paul Ricard, do nada aparece um avião Cessna e nele estava Henryk Zakowski, o dono e fundador da Zakspeed. Bom, e aí acontece uma coisa muito bizarra nessa narrativa aqui e eu tenho que dividi-la com vocês porque os anos 80 são muito hilários. O repórter descreve como o Zakowski desce do avião e as primeiras impressões que ele teve, né, do Henryk Zakowski. Ele diz que assim que Zakowski desceu do avião, ele percebeu suas origens alemãs a partir do momento que ele começa a acenar e dizer expressões clichês britânicas, as poucas que ele conhecia, fecha aspas. Aí ele diz assim: achei ele uma pessoa muito ativa, apesar dele ter a aparência de um ursinho de pelúcia, fecha aspas. Juro que o repórter diz isso. É uma pena a gente não ter quem assina essa matéria, porque é bizarro demais. Mas enfim, a gente não tem quem assina. A Grand Prix International, ela tinha esse problema. Ela assinava algumas matérias e outras ela colocava como sendo a revista. E aí você não fica sabendo, né, quem disse. E geralmente são as mais interessantes, porque como ninguém assina, eles falam mesmo que dá na telha. Mas enfim, eram os anos 80, a gente tem que entender isso. Ele continua nesse discurso aí, falando sobre questões pessoais do Zakowski, e diz também um fato importante, que raramente os alemães falham no que miram, né, quanto aos negócios. E aí ele começa a citar operações de várias empresas e conglomerados alemães que têm algum tipo de atividade na Fórmula 1 recente, e a lista é bem grande. E aí ele diz, né, que muito provavelmente, né, a Zakspeed também vai ter sucesso, assim como todo esse time alemão que está entrando na Fórmula 1. E aí ele faz uma comparação interessante com a ATS, né, que ele diz o seguinte, que a ATS, apesar de ser um time que se diz alemão, ele só tem o chefe alemão e o motor alemão. O resto tudo no time é britânico, inclusive os componentes. Ele diz que a Zakspeed, sim, essa sim ia ser o primeiro time 100% alemão da Fórmula 1 em 22 anos, segundo a matéria. Eu acredito que a matéria esteja se referindo à Porsche, que participou do campeonato, né, de 1963. E aí, desde lá, a gente não teve um time 100% alemão, segundo a revista. E aí a matéria dá conta do que eu já contei, né, a vocês em vídeos passados, que o Zakowski nasceu em 33, na Prússia, que virou Polônia. Ele abriu uma preparadora de competição, né, na Alemanha, na cidade de Niedersachsen. É uma cidade pequena, perto de Nürburgring, e isso facilitava muito a vida deles, porque tudo que eles faziam, né, de teste, preparação, modificação, tudo eles levavam para o autódromo, conforme eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores. E é daí que vem a paixão, né, da família pelo motorsports. Ele mesmo nunca foi piloto, porém os dois filhos eram pilotos ativos, né? O filho mais velho era piloto, né, que corria com os cortes em rally, e o filho mais novo já estava competindo na Fórmula Ford 2000 cilindradas. A filha ajudava em tudo na equipe, mas não tinha interesse em pilotar e coisa do tipo. Porém, ela ajudava o pai em tudo e também trabalhava na equipe. Outra questão que me perguntaram já em aba de comentários e eu queria responder em vídeo é o porquê de a Zakspeed não ter aparecido com motores Ford Cosworth. A resposta é muito simples. Segundo a Grand Prix International, Zakspeed e Cosworth, elas disputavam para quem ia ser a preparadora da Ford, né, oficial, do motor Ford oficial, né, da fábrica. E a Zakspeed perdeu nessa disputa, e como a Cosworth ganhou essa disputa aí, a Zakspeed veio para fazer o seu motor próprio. Essa é a ideia. Já que eles perderam, então vamos montar um time e, né, enfim, entrar de fato na Fórmula 1. Se a Zakspeed tivesse vencido, a gente ia ver motores Ford aí preparados pela Zakspeed. Muito provavelmente a Zakspeed não ia ter o time de Fórmula 1. E aí o próprio Zakowski diz, né, que quando os planos dele de entrar na Fórmula 1 se tornaram públicos, todos o questionaram sobre uma possível parceria com a Ford, igual ele já tinha feito em outras categorias no passado e tinha obtido sucesso, como na época, né, de Capri, principalmente depois de Mustang. Mas enfim, a grande questão que ele diz é que, e o mais importante também, é que ele diz que a Ford não colocou um centavo sequer no programa da Zakspeed. Ele diz que todo o know-how, todo o motor, todo o conhecimento, toda a construção ia ser
né, totalmente privada, 100% da Zaxped. A Ford não ia ter participação alguma. Ele diz que a Ford, ele confirma que a Ford ia ter sim a parceria com a Cosworth e eles iam desenvolver um motor turbo em breve para, né, tentar competir no mercado, principalmente com a Renault, né, no mercado de venda, né, para equipes clientes. Então ele diz que a ideia da Ford era essa. E ele diz que os programas europeu e americano da Ford estão muito parecidos, alinhados, então não faria muito sentido a Ford ter uma parceria com eles, por exemplo, né? Já que eles, né, já estavam com a Cosworth, então não fazia muito sentido esse tipo de coisa. Se, por exemplo, a Ford da América fosse investir na Fórmula 1 e a Ford europeia fosse investir no grupo C ou em Rally ou em qualquer coisa assim, aí tudo bem, aí faria sentido. Mas para que, né, duas Fords competindo uma contra a outra na Fórmula 1? É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Os programas de desenvolvimento estavam muito parecidos. As duas empresas, os dois braços da Ford queriam a mesma coisa, Fórmula 1, então arrumaram uma preparadora para fazer isso, no caso a Cosworth. E aí ele dá uma informação muito bacana, ele diz que tudo era totalmente confidencial, só 5 pessoas sabiam do programa da Zaxped, que, né, eu fiquei impressionado com essa informação. Ele já data de 1983 e no início do ano, ou seja, eles trabalharam 2 anos seguidos aí, né, mais de 600 dias de trabalho para conseguir desenvolver o chassi e principalmente o motor. Segundo Zakowski, a principal dificuldade, né, de se produzir um motor turboalimentado com toda essa potência é a termodinâmica desse motor, ou seja, trabalhar, né, tentando diminuir essas temperaturas absurdas que são geradas aí. Se a Ram fez um carro, né, de maneira totalmente empírica e sem testar absolutamente nada no túnel de vento, a Zaxped, segundo Zakowski, já testa os carros no túnel de vento em escala 1:5, os carros que eles faziam, desde dezembro de 1983, com apoio da Universidade de Aix-la-Chapelle. Eles tinham ajuda dessa universidade, utilizavam o túnel de vento dela e lá eles testaram, né, os seus carros até 1985, aonde eles fizeram o design final. O carro passou por vários designs até essa data aí. Só para fazer os testes do Shell, pessoal, né, que é a bolha externa do carro, foram mais de 400 testes de túnel de vento, ou seja, toda vez que eles modificavam algum componente ou modificavam o design ou o regulamento mudava alguma coisa, eles iam para o túnel de vento adaptar as modificações, né? E ainda assim o carro não ficou pronto de acordo com os regulamentos. Se vocês derem uma olhada no carro, ele tem, né, os apêndices de aerofólio traseiro que já estavam proibidos para 1985. A Zaxped ia ter que dar um jeito de remover isso daí e desenhar um outro aerofólio traseiro adequado ao regulamento. E aí a revista dá, né, uma informação muito interessante e eu não tinha essa informação. O que acontece? Eles dão conta de que, como a Zaxped fez mais de 400 testes de túnel de vento, né, para o desenvolvimento de carros com assoalho plano, ali entre 1983 e 1984, quando os primeiros, né, insides do carro começaram a aparecer em 84, a revista diz que muitas das equipes da Fórmula 1 que estavam atuantes na Fórmula 1, a Zaxped era uma futura equipe de Fórmula 1, porém que estava fora da Fórmula 1, muitas equipes da Fórmula 1 começaram a simplesmente copiar soluções que a Zaxped encontrou fora da Fórmula 1 durante seu programa de desenvolvimento. E aí a revista diz o seguinte: Henryk Zakowski ficou chateado ou enciumado, né, de ter sido copiado? E aí a resposta vem: não, muito pelo contrário, só mostrou para eles que eles estavam no caminho certo. Uma coisa que eu acho interessante aí, a revista não dá nome aos bois, infelizmente, é que se alguém aí tem um carro muito parecido com a Zaxped, eu só posso citar aí Lotus, porque a frente da Zaxped é, né, a Lotus, é igual. Agora, quem copiou quem, aí eu não sei dizer a vocês, né? Eu sempre achava que a Zaxped é que tinha copiado a Lotus, mas agora eu já fiquei preocupado, né, com essa informação aí.
né? Porque aí muda tudo. Se esse carro já tem esse design, essa frente desde 1984, enfim, né? A gente nunca vai saber, mas a revista dá a entender que a Lotus copiou a Zaxpid. Mas eu quero deixar bem claro que, né, a revista não afirma isso, ela dá a entender isso. Quero deixar bem claro. É uma coisa que a gente dificilmente vai descobrir. O monocoque do carro ia ser feito por uma empresa belga chamada Excel, a mesma que, segundo a revista, fez o primeiro carro da Ferrari de fibra de carbono. O carro ia ter fibra de carbono e Kevlar, e tudo isso ia aparecer no carro em proporções semelhantes, segundo a Grand Prix International. Algumas partes do carro eles iam trabalhar também com Kevlar, carbono e Nomex. O Nomex é uma fibra que tem muita resistência a calor. E nas áreas críticas do carro, onde eles iam trabalhar com altas temperaturas, provavelmente eles iam adicionar o Nomex. O motor da Zaxpid era um motor de 1495 cilindrada, com turbinas KKK, as mesmas da McLaren. Era um motor DOHC, ou seja, é um motor de duplo comando de válvulas, né, superior. O comando de válvulas ele trabalha, ao invés de dentro do bloco, ele trabalha em cima do cabeçote do motor e não precisa do push rod e do rocker, né, do braço oscilante para ativar as válvulas. E o fato de ser um duplo OHC é muito simples, né, porque uma árvore de comando vai fazer, né, o controle das válvulas no inlet e a outra árvore de comando vai fazer o controle das válvulas no exhaust. Ou seja, você vai ter válvulas aí trabalhando, né, na manutenção da pressão dentro da câmara de combustão e ajudando também na exaustão de todo esse fluxo, né, após a queima. No caso ali do motor da Zaxpid, você vai ter então dois eixos de comando, um que vai trabalhar com as válvulas, né, de admissão e as válvulas de exaustão no outro eixo de comando. Eram então 4 válvulas por cilindro, né? Então você tinha aí um motor de 16 válvulas. Outra questão que o Zakowski se refere é sobre a manutenção do carro durante os finais de semana de GP. Eles projetaram o motor com as bombas de água e óleo fora do bloco do motor. Ou seja, a ideia era que caso uma ou outra quebrasse, eles não iam precisar desmontar tudo, né? Tudo seria muito mais fácil de ser trocado e manter tudo funcionando. Outra coisa que ele diz também é que eles utilizaram as turbinas KKK porque elas geravam menos turbolag e geravam mais estabilidade de pressão dentro do motor deles, né, se comparado com as turbinas americanas, californianas da Garrett. Eles testaram as duas turbinas e não se deram bem com as turbinas americanas, optaram aí pelas turbinas alemãs. As suspensões iam ser de magnésio, todas elas de fúrculas duplas com push rod. E o carro também tinha um tanque de óleo localizado entre a caixa de câmbio e o motor, e ele tinha capacidade de 12 litros. Isso é muito semelhante à maioria dos times. Outra questão também é que o radiador, né, de água e óleo ele ia trabalhar no sistema de split, igualzinho o radiador de água e óleo, por exemplo, da Unipart que a Toleman usava. Ou seja, o mesmo componente, né, é dividido ao meio e metade resfria água e metade resfria óleo. Vários times já estavam trabalhando dessa forma e no caso ali da Zaxpid eles iam optar por esse sistema também, porém, né, com a exaustão dos radiadores, por cima, o que gera problemas aí na asa traseira, mas enfim, a admissão deles pelo menos era pela lateral. Sobre pilotos, uma revelação aí é que o Surer era a primeira opção da Zaxpid, porém ele declinou a oferta, né? Outra questão também é que ele foi perguntado, Zakowski foi perguntado sobre o fato do seu carro ter poucos patrocinadores, se uma saída seria, né, colocar um piloto pagante, por exemplo, ali da Legião Italiana, né? Vários pilotos que eram pagantes tinham patrocinadores fortes e por isso conseguiam equipes. E ele diz uma frase muito dura e que eu acho que deveria servir de inspiração para vários donos de equipe. A Fórmula 1 ia ser bem melhor. Ele diz o seguinte: a função do piloto é pilotar e não pagar as contas. Quem sou eu para pedir a um piloto para pagar para trabalhar? Fecha aspas.
frase forte aí do Zakowski, né? Quem dera que outros times de Fórmula 1 pensassem dessa forma. Eu garanto para vocês que mais brasileiros estariam na categoria se as equipes pensassem dessa maneira. Bom, pessoal, o áudio da semana que vem ele já foi todo, né, gravado, ou seja, toda a parte de traduções, de roteiro já está tudo pronto. Só que, né, passou de 60 minutos. Então eu dividi em duas partes, senão eu não vou conseguir editar o vídeo. Vão ficar aqueles vídeos que ou saem quarta-feira em cima da hora, ou eles vão simplesmente atrasar. Então, para não correr esse risco, eu venho aqui até a Zakspeed nesse vídeo. No vídeo que vem, a gente vai fazer a Lola, a Minardi e a Brabham. Sim, eu vou encerrar com a Brabham. Eu consegui material da Brabham. Incrível, mas eu consegui alguma coisa interessante, porém, né, alguma coisa. Melhor do que nada. Então, enfim, a gente vai conseguir fechar 100% do grid. Eu vou trazer isso tudo para vocês, com imagem dos materiais e tudo mais. Queria fazer um pedido a vocês essa semana. Se vocês puderem dar uma força na hashtag lá do blog da Indy, entendeu? Dá uma força para o Jackson. E não é uma força só para o Jackson, pessoal. É uma força para o automobilismo brasileiro. A Indy, né? Se a Indy não entrar na programação brasileira, é a opinião, ok? Eu acho muito difícil que ela volte. E aí é uma parte grande do automobilismo brasileiro que vai morrer. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem lá Tony, a gente tem lá Elinho, a gente pode ter lá Leixe, a gente pode ter lá o Pietro, enfim, o Brasil está correndo na Indy. Então, o que vocês puderem fazer para ajudar, eu agradeço demais. Se puder, avisa também que veio daqui, ok? Eu vou agradecer demais a vocês, ficar eternamente grato, porque vocês vão estar fazendo um trabalho não só pelo Jackson e pelo blog da Indy, né, tantos anos trabalhando no YouTube. Vocês vão estar fazendo um trabalho pelo automobilismo brasileiro, ok? Só para deixar vocês por dentro, é uma hashtag aí pedindo, né, para que a Sport TV assuma a Indy, né? E o Sport TV 2 eu concordo totalmente com o Jackson. Eu vou deixar o link da live também, onde ele explica para vocês que a Indy não foi comprada pela Band, então eu vou deixar essa informação para vocês, tá tudo lá no canal dele. Assistam que vocês vão entender direitinho o que aconteceu, né, quais são as opções no mercado e por que o Sport TV 2 é a melhor opção, tanto para o canal quanto para a Indy. Eu concordo totalmente com ele, ok? Recado tá dado, eu tô fazendo a minha parte, tá, pessoal? Que é divulgar. E se vocês puderem fazer a parte de vocês e participarem da hashtag, eu agradeço demais, porque vocês vão estar fazendo um bem pelo automobilismo brasileiro. Bom, pessoal, então é isso. Até semana que vem, quarta-feira, 7 da noite, com Lola, Minardi e Brabham. Então até lá.